20 anos, a Folha de São Paulo trazia uma matéria assinada pela redatora Márcia Detoni, com o seguinte tema: abuso sexual marca várias guerras. Naquele período, havia um veredito do Tribunal de Crimes de Guerra, e todo Tribunal de Crime de Guerra é avaliado por Haia, que tem o Tribunal de Haia, que tem por obrigação analisar os excessos de uma guerra, tais como estupro e escravidão sexual, de crimes contra o sexo feminino, que até então, naquele momento, não era crime contra a humanidade, mas era visto como crime de guerra. E muitos desses excessos iam caindo no esquecimento público. Mas a partir de 2001, de 23 de fevereiro de 2001, passa a ser agora um crime contra a humanidade. E historiadoras como Ellie Black diz que isso mudaria a percepção em relação ao estupro que era intrínseco à guerra. Ela disse à Folha de São Paulo, falando que esperava que esse veredito reforçasse a mensagem de crimes sexuais que não poderiam ser considerados mais como crimes normais de guerra a partir de então. O fato, meus irmãos, que crimes de estupro e de escravidão sexual foi táticas usadas pelos alemães. Vocês lembram da história da Guerra dos Cristais, onde muitas judias sofreram algo que foi abominável por Deus. Quando os alemães entraram em 1938, lá na Noite dos Cristais, muitas mulheres judias sofreram. Isso também vai marcar o início da campanha nazista contra os judeus na Alemanha. Também foi utilizada como arma de vingança contra os russos, que violentaram milhares de mulheres em Berlim na Segunda Guerra. E também os americanos, na Guerra do Vietnã, usou a mesma tática de humilhar, estuprar e machucar as mulheres. Olha o que esse texto está falando aqui. Mas antes de a gente mergulhar nesse texto, o sermão do domingo passado, falou sobre sangue inocente, que não deveria se derramar sangue inocente, por alguns motivos. Primeiro, não deveria derramar sangue inocente, porque o Senhor conhecia todas as coisas e via todas as coisas, e estava-se, quando derramava o sangue inocente, em primeiro lugar, ocultando um autor desconhecido. Eles não sabiam quem era o autor. Em segundo lugar, eles precisariam fazer uma declaração formal, e em terceiro lugar, deveria clamar e buscar o nome do Senhor Deus. Isso nós vimos no domingo passado. Você vê que nós estamos dentro de um exposto de lei, nós agora saímos daquela questão, continuamos na realidade da questão do direito internacional, aonde nós vamos tratar agora da mulher prisioneira. Esse é um caso muito sério na história de Israel. E o meu resumo hoje, nessa noite, se você entender o nosso resumo, você vai entender tudo que eu vou falar aqui embaixo. O meu resumo nessa noite é: o casamento do cristão é diferente. Você consegue ver isso aqui, nesse texto? Eu quero dizer nessa noite hoje, Paulo, que o nosso casamento é diferente. Que o casamento do eleito é diferente. Que o casamento do cristão é diferente do casamento do ímpio. E em nome do Senhor Jesus, eu peço a você que comece agora a conectar a sua mente, a conectar o seu pensamento em relação à união em que Deus proporcionou que você estivesse. Os casados, os solteiros, e aqueles que estão ainda nessa fase intermediária, pensando no que vai fazer em relação a esse texto, em relação à lei, em relação à palavra de Deus. Meu resumo hoje: o casamento do cristão é diferente. O capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 14,
São 4 versículos, 5 versículos que você pode ler aí. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Você tem nessa sessão a formulação das leis relativas à guerra santa, em que começa no capítulo 20, versículo 1. Então veja: quando saíres à luta, quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e virem cavalos, carros, povos maior em número que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, está contigo. Eu quero que você pense que aqui nós estamos numa instrução, no segundo discurso de Moisés, e Moisés já disse muitas coisas a respeito dessas guerras, dessas batalhas, e lá no cume do monte, ali perto da travessia do Jordão, Moisés está dizendo para aquelas pessoas, abaixo do pé do monte, dizendo assim: preste atenção que vai haver um tempo em que vocês vão sair à luta, e quem vai estar na frente dessa luta? Quem é que luta por nós? Jeová. Jeová está à frente das nossas lutas. Ele está à frente desta guerra e observando todas as coisas. As palavras iniciais são exatamente as mesmas. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos. A preocupação desta passagem, todavia, agora é com a mulher prisioneira. Aquilo que os soldados veriam, aquilo que no afã da guerra os soldados desejariam. Não havia tribunal de Haia ainda, mas havia o tribunal divino. E os olhos do Senhor estavam diante dos soldados de Israel, dizendo: quero ver a sua postura. Porque até, irmãos, nós já sabemos que há uma proibição, já falamos sobre isso, deles contraírem casamento, deles desejarem gente de fora do arraial, deles desejarem um casamento misto, deles acharem que poderia qualquer coisa, que havia liberdade para escolher qualquer parceiro, qualquer cônjuge. A lei é clara: não casareis com as cananitas, não casareis com os outros povos, não olhareis para essas pessoas. Mas a lei aqui diz: olha, preste atenção. Alguns vão olhar, alguns vão desejar, alguns vão querer. Como se deu o seu casamento? Como foi que você começou a namorar? O processo de escolha? Como se deu o noivado, ou melhor, o namoro, o noivado, depois o casamento? Você pode pensar que o seu casamento é uma instituição divina, que antes de você casar, Deus sonhou com o seu casamento, e é isso que eu quero colocar no seu coração. O seu casamento, o seu matrimônio é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, foi instituído por Deus. Portanto, queridos, o casamento do cristão é diferente. Mas eu tenho medo de uma coisa, que é o tema da nossa noite. Os olhos podem ser enganosos. Os olhos podem ser enganosos. Vê se não é isso que está tratando aqui. Os olhos podem ser enganosos, em primeiro lugar, ao ver uma mulher formosa. Versículo 10, versículo 11, leia aí. Versículo 10, versículo 11. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativo, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, vírgula. Esses dois versículos tratam das mulheres sendo alistadas no rol de despojos.
Veja o capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15, está bem ao lado. Quando te aproximares de alguma cidade para lutar, para pelejar contra ela e oferecer-lhe a paz, se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo nela se achegar será sujeito a trabalhos forçados, isto é, a ser escravos, e servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então sitiarás, e o Senhor teu Deus dará à tua mão todos os do sexo masculino que houver nela, passará fio de espada. Vírgula, olha o 14. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te der. Assim fará a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades deste povo. Então, mulheres, crianças, animais eram despojos de guerra, poderia ser levado, saqueado, poderia ser utilizado. Mas nós estamos falando de um ser humano aqui. Nós não estamos falando de cavalos, de carros, de ouros, de pote, de carroça. Nós estamos falando de uma pessoa que tem coração, de uma pessoa que tem carne, de uma pessoa que Deus criou quando Ele viu que o coração do homem estava solitário. A sua esposa foi criada para que o seu coração não fosse solitário, para que você não precisasse usar outras coisas para sobreviver. Mas a sua esposa é algo precioso por Deus, é algo criado por Deus para matar a solidão do homem. O casamento do cristão é diferente, moço. O relacionamento do cristão é diferente. Os olhos podem ser enganosos ao ver uma mulher formosa. Os olhos podem ser enganosos para levar para casa. Uma coisa é desejar entre os despojos de guerra, outra coisa é colocar dentro da sua casa. Veja os versículos 12 e 13. Então levarás para casa, colocarás dentro da sua casa, está ali alguém prisioneira, alguém de carne e osso, alguém que Deus criou, ser humano, preparado por Deus, escravizada, e perdeu tudo que tinha, chorou, e aí agora você leva para a sua casa. O versículo continua falando, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Imagina uma linda mulher. Pense numa pessoa linda agora. Pense na sua esposa, quem é casado. Pense na sua esposa, marido, meu irmão querido. Pense na sua esposa. Pense a sua esposa careca. Pense a sua esposa sem as unhas. Como ficaria sua esposa careca e sem unhas? E assim deveria ser o procedimento. Despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso a tomará, tu serás seu marido e ela tua mulher. Outra coisa, 1 mês careca e sem pintar, sem esmalte, sem unha, e chorando na sua cabeça. 1 mês chorando. Você imagina uma esposa chorando 1 mês de luto. Você tem que pensar que aquele soldado ainda não tinha casado. Ele não tinha cometido nenhum ato com aquela pessoa. Deus então dá ordem para ele: você quer ficar com essa prisioneira? Leva para sua casa, e o ritual é: corta todo o cabelo, fica careca, tire as unhas, e ela vai chorar 1 mês, o pai e a mãe, 1 mês de luto. E você vai respeitar. De maneira bastante humilhante é essa situação. Mas também nós podemos ver a forma humanitária da lei em relação àquela que agora não era mais prisioneira. Porque retirar o vestido, como diz aqui,
do seu cativeiro é tirar a escravidão. Uma vez que o soldado lá quis ficar com aquela pessoa, ele decretou a liberdade da prisioneira. A partir de agora ela é livre. Ela trocou as roupas da escravidão, do cativeiro. Está careca, sem unha, chorando um mês, porém livre. Eu gosto de trabalhar formando um quebra-cabeça. Vai formando um quebra-cabeça aí. O seu casamento é um casamento onde há liberdade, onde há cativeiro? De maneira bastante humanitária, a lei exigia que fosse concedida à mulher um mês para lamentar a morte, provavelmente de seus pais. Não fala o texto se ela era viúva. Ou se ela fosse viúva, a morte de quem? Seu marido. Porque a ordem de Deus para o exército é: passe a fio todo o sexo masculino. Os homens dessa cidade morreriam. O mínimo pai daquela mulher não estava vivo mais. Caso tivesse sobrevivido, pertenceria a um outro homem. A mulher em questão deveria raspar a sua cabeça, cortar as suas unhas, despir as suas vestes estrangeiras. Não fica claro tais atividades, se é simplesmente um ritual cultico, mas é um ritual do luto. Essa semana nós trabalhamos isso detalhes por detalhe. Você viu que o luto é algo que Deus deixou de um mecanismo de cura, de conforto. Nós estamos vivendo muito esse período de luto, de choro, de lágrima, de dor. Então, meus irmãos, se você precisar chorar, chore. Viva o seu luto. E nós temos que respeitar o luto. Os símbolos de sua purificação é a transferência para uma nova espécie de vida. Agora, ela careca, sem unha, mas livre. Ela teria os mesmos direitos da judia. Ela poderia transitar em Israel. Existem vários textos e símbolos de purificação que traz aqui para a espécie da vida. Em casa você pode ler, anote por favor, Levítico 14:8, número 8:7, conforme 2 Samuel 19:24, falando dessas formas de purificação. Certamente a troca de roupa sugere uma mudança na posição social. Ela deixa de ser prisioneira, ela deixa de ser escrava e ela passa a ser uma mulher livre. O seu casamento precisa simbolizar liberdade, felicidade e não infelicidade, domínio, brigas. Porque o casamento do cristão é diferente. Mas cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Ele pode levar para sua casa algo que você não quer. É estranho, queridos, que a presente legislação não dá enfoque aos perigos decorrentes da presença de uma mulher estrangeira aqui. Mas que havia perigo, havia, porque nós sabemos, ela entra com a sua adoração ao seu Deus, ela entra agora com a sua forma cultica, a sua tradição, mas esse texto não está falando sobre isso, porque antes Moisés já disse para o povo: não tome, não olhe, não deseje um casamento misto, não olhe jovem para uma pessoa que não é do arraial de Cristo. E daqui a pouco eu vou trazer uma palavra no final do nosso sermão para os jovens. Para os jovens. Em terceiro e último lugar, queridos, cuidado com os teus olhos, porque os olhos querem agradar o coração. Os olhos querem agradar o coração. Muitos relacionamentos começam, irmãos, por causa da beleza. Não estou falando que isso não é uma coisa importante, claro que é importante, até porque que a beleza é subjetiva. O que pode ser bonito para você, moço, pode ser feio para mim. Mas o fato é que é bonito. Você se aproxima de uma pessoa porque agrada o seu coração.
Mas nem sempre isso é base para ser uma escolha viável de Deus. Olha o versículo 14. E não te agradarás dela. Então, se não te agradares dela, o que você vai fazer? Deixá-las a ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois tens humilhados. O versículo 14, se mais tarde o israelita perdesse o seu interesse por aquela mulher, ela era protegida de maus tratos e desconsiderações pela lei de Yahvé. Irmãos, como a gente está distante disso. Hoje o que o mundo ensina? Separa mesmo. O que o mundo ensina? Casamento é uma loteria. O que os seus amigos da rua te ensinam? Não, rapaz, você tem que ter outra mesmo. Uma em casa e outra na rua. Meus queridos, o casamento do cristão é diferente. O relacionamento aqui entre eles se baseava em normas legais, e Yahvé coloca na lei. Moisés escreve e diz para aquelas pessoas que estavam ali: se fosse dissolvido a relação ali, a posição social da mulher não voltaria mais, em espécie nenhuma. Ela voltaria a ser escrava. Em hipótese nenhuma, ela voltaria a ser vendida. Em hipótese nenhuma, ela poderia ser subjugada, mas ela era livre para escolher o seu próprio destino. Porque passando o afã da guerra, chorando um mês dentro de casa, careca, sem unha, o soldadesco lá poderia falar assim: eu quero ficar com a minha antiga namorada. Eu quero escolher uma do povo de Deus. E agora, que situação ficaria aquela senhora, aquela jovem, que fora levada para dentro da sua casa? Ficaria livre? Passaria a ser agora uma pessoa em Israel que deveria ser acolhida, e deveria ser acolhida dentro da própria igreja, da casa do Senhor. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto? Que há uma espécie de união assim, proclamada na palavra de Deus. A pergunta 66 do nosso catecismo maior diz: essa união é entre você, é entre nós e Cristo. Você já parou para pensar que o padrão perfeito de relacionamento, de casamento, é o padrão em que Cristo é o marido e nós somos a noiva, nós somos a esposa? O padrão perfeito de casamento da sua vida, na sua história, você jovem que ainda não casou, tem que ser baseado no padrão de Cristo. Porque se fugir esse padrão, eu vou dizer uma coisa para você: você tem a possibilidade de 85% de sofrer. Que espécie de união existe entre os eleitos? União os eleitos têm com Cristo. Nós temos com Cristo. A resposta é: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha a graça de novo, graça que nós trabalhamos hoje na escola dominical, graça que é um dos pontos da reforma, é um sola, somente a graça. E então nós vivemos pela graça, nós movemos pela graça. Deixa eu falar, eu quero parabenizar todos aqueles que fizeram o dever de casa. Eu vi muita gente fazendo o dever de casa. O Solverino postou um hino lindo. Que hino lindo, Solves. O senhor me fez postar o Amazing Grace, que maravilhosa graça
em que os americanos cantam em dados especiais, em datas especiais, falando que ele era cego, ele agora viu, foi a maravilhosa graça do Senhor que raiou, e diz que foi composto esse hino por um escravo, quando era levado para os Estados Unidos, debaixo de chibatada, e ele só murmurava, e ele só cantava, e ele ia cantando, a Amazing Grace, ali, apanhando, gemendo, e nasceu um hino lindo. Procure aí, dever de casa para você, a história da maravilhosa graça cantada pelos americanos. Que hino lindo, fala da graça do Senhor. Essa união que nós temos entre o noivo perfeito e a igreja imperfeita é graça, é mediante a graça do Senhor, pela qual são eles, espiritual e misticamente, ainda que real, inseparavelmente unidos a Cristo. Cristo é o seu cabeça, Cristo é o esposo, como nós vemos lá em João 10, 28, eu dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente, e ninguém as tirará, arrebatarás da minha mão, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5, 23 e 30. Então, veja, o padrão de casamento é o padrão de Cristo. Existem dois papéis importantes aqui, o papel do marido e o papel da esposa. Agora, o que se efetua nessa santa vocação, nesse chamado eficaz? A Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa. E o texto diz que vós estáis limpos. O casamento do cristão é diferente, porque você está limpo. Porque você está limpo, está inserido na videira. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado a ter uma comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que tal você começar a falar assim, Senhor, tu me chamaste para ter uma união com uma pessoa. Em primeiro lugar, esse texto é dirigido aos varões, aos homens. Eu quero conversar com você, meu irmão querido. Ao tomar a sua esposa, você constitui algo místico, algo precioso, uma instituição divina, e você foi chamado para aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar relacionamentos. Bom, o que essa passagem nos ensina, literalmente? O que essa passagem fala ao seu coração? Você pode pensar aí, o que essa passagem está falando agora para a sua vida pessoal, particular? Em primeiro lugar, queridos, que os olhos podem ser enganosos. Irmãos, eu com 26 anos de ministério, eu tenho lidado nos gabinetes pastorais com muitas crises. E é muito natural casais terem crises. A gente tem crises no casamento. Mas o que não é natural é não tratar dessa crise. E muitas vezes, irmãos, o que a gente percebe é que falta um pouquinho dos casais terem a percepção bíblica. Por exemplo, os olhos podem serem enganosos ao ver uma mulher formosa, e o texto diz que a formosa tem que ficar feia. A formosa tem que ficar feia. Uma coisa que acontece, quem ainda não casou, um dia sua noiva, sua namorada vai ficar feia diante de você.
Às vezes eu vejo o dito da cultura que tem que, né, fazer o cabelo. É bom que a irmã Cleusa que gosta, vai para o salão da irmã Cleusa, viu, gente? Quem quiser aí, ó, a irmã Cleusa trabalha, tem um salão. Mas há uma ditadura da moda. Tem que estar 48 horas bonita. Isso não é ruim não, a gente gosta. Os homens gostam. Pois a Bíblia diz que a sua companheira tem que ficar feia, sem cabelo, sem unha. Quem está casado há muito tempo sabe bem que a gente está falando isso. Né, meus irmãos? Né, Paulo? Não estou falando que você tem que raspar a cabeça e tirar a sua unha não, viu, gente? Às vezes a coisa fica feia de outra forma. De outra forma. Em segundo lugar, e se você não agradar dela? No casamento não há opção de mandar embora, mas não. Se já passou o período do noivado e se consumou, agora você vai ter que aprender a agradar dela. Exceto quando existe violência. Regras que estão inseridas dentro desse contexto e que a gente passa a observar agora como o cristão pode aplicar esse texto na prática dentro do olhar e das regras inseridas aqui. Eu, por sugestão, coloquei 3. E você pode anotar aí. Tem 3 aspectos. Primeiro aspecto, em relação aos jovens solteiros. Quero conversar com vocês aí. Quantos nós temos aqui nessa noite que são solteiros, estão à procura de um parceiro, estão namorando? Levante a mão aí, pode levantar. Aí, claro, Thalita, você. Eu quero orar por vocês. Por isso é uma grande bênção. Bruno, Caminho, Deus, Ele tem norma para vocês, para que vocês possam estarem acertando. Primeiro, é preciso ter critério bíblico nesse processo sentimental. Irmão, sentimento precisa ser com racional. O sentimento no meio pelo qual Deus deixou para que você acerte no namoro, no noivado e no casamento, é preciso ser diferente do mundo. Olha, eu vou falar, meu irmão, você não pode ser bruto. O cristão é diferente. O cristão não é como o mundano. Jovem, você que vai escolher um parceiro, vai achar um parceiro, tenha critério na sua escolha, não vai cedendo à boniteza. Os olhos podem ser enganosos. Aquele menino que é lindo, que é moreno alto e outra coisa, pode se transformar num bruxo, num sapo. O príncipe virou sapo. Você precisa ter critério. Você precisa ter critério. É preciso ser diferente do mundo. E quais são os critérios que o Senhor coloca aqui? Ele colocou para os soldados: não olhe, não deseje fora do arraial de Deus. E mesmo dentro do arraial de Deus, precisa ter critérios. Porque nem todos que estão dentro da igreja são convertidos. Se o rapaz diz que é crente e começar agir de falta de santidade com você, dá um chega para lá nele, manda ele passear, porque o jovem cristão, ele não pode ser mundano, precisa ser santo. É uma moda de viola, eu gosto muito do louvor rural. O louvor rural, ele canta tudo, ele canta dueta paletó, até o rapaz a moça que estava orando para um rapaz se converter e para que ela pudesse namorar. É louvor rural. Então, diz que a menina estava lá. Aí orou, chegou na igreja um tal do Zé. Aí o Zé logo quis namorar com a menina. Ela veio, quis namorar a menina. Aí a menina começou a orar. E falou assim: enquanto esse Zé não for batizado com o Espírito Santo, eu não namoro ele. E ela começou a orar, o louvor rural cantando.
E aquele menino então entendeu que ele tinha que se consagrar a sua vida e ser batizado com o Espírito Santo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele disse, agora eu vou chegar na irmãzinha e vou pedir ela em namoro. Aí quando ele chegou na irmãzinha, ela disse assim, não, agora você precisa se tornar um pregador da palavra de Deus, tem que viver o que você está falando. E foi mais um tempo, e ela orando. Aí ele começou a pregar e se envolver na igreja. Aí ele falou assim, agora eu vou chegar na menina e vou namorar. Aí ela falou assim, não, agora você precisa ser eleito diácono da igreja. Passou muito tempo, ele foi eleito diácono da igreja. Aí ela falou, agora eu vou namorar esse menino e vou casar, porque tem tanto tempo. Aí quando ela chegou nele, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, agora eu estou orando a Deus para mandar uma menina cheia do poder e da unção, você não serve. Irmãos, o que a gente tem que aprender com isso? Deus oferece na união a liberdade e não a escravidão. Mas o segundo aspecto é os casados. O casamento precisa ser diferente. Precisa ser uma instituição divina. Antes que você casasse, Deus planejou o seu casamento. É hora da gente fazer uma análise do nosso casamento, irmãos. Colocar nas mãos do Senhor. Você, meu irmão, homem de Deus, tem vendido o seu casamento? Veja que o texto proíbe vender. Como é que nós vendemos o nosso casamento? Você tem marido, tem tratado mal a sua esposa? Deus criou o homem diferente da mulher. Isso aí é fato. Sua formação física, seu pensamento, suas emoções. Você tem humilhado a sua esposa? Eu preciso mostrar para você no versículo 14. Olha aí. Não tratarás mal, pois a tens humilhado. Você não pode tratar mal, nem humilhar a sua esposa. E você, esposa? E você, irmã? Em relação ao seu casamento, já raspou a sua cabeleira e tirou as suas unhas? Isto é, já mostrou que é feia para o seu marido? E ele continuou te amando a si mesmo? É claro que aqui não estou falando, tá? Não estou saindo em defesa de uma pessoa que não se arruma direito, de uma pessoa que não cuida, não é nada disso. Ou de uma pessoa que não se adorna, não é nada disso. Você sabe muito bem que eu estou falando aqui. Porque você é bela e linda e deve continuar sendo bela e linda para o seu marido, para o seu cônjuge. Você já tirou o vestido do seu cativeiro? Porque muitas vezes as pessoas casam assim, eu quero me livrar do jugo do meu pai, do chato do meu pai, do chato da minha mãe, aí eu vou casar para ter a minha vida. Aí você leva para o seu casamento a escravidão, você leva o cativeiro. Tem muita gente escrava dentro de um casamento, gente. Eu não entendo isso. Quando o casamento se torna uma prisão, alguma coisa está errada. Quando o casamento se torna um luto, alguma coisa errada. Quando não há prazer, não há diálogo, não há respeito, não há amor, só há brigas, guerras, alguma coisa está errada. Deixa eu dizer uma coisa. O luto já passou na sua vida, viu? Então nada de ficar pensando assim, mas na casa da mamãe, no tempo da mamãe, a comida da mamãe, o jeito da mamãe. Você já chorou o luto. A mamãe já passou. Quanta gente ainda fica na casa da mamãe e do papai, chorando o luto do papai, chorando o luto da mamãe. Casal que ainda vive o passado, não desfruta do presente. Vou falar bem devagar. Casal que vive o passado, não desfruta do presente. Faça do seu casamento
a melhor coisa da sua vida. Sinto muito, mas tem muita gente que já está decepcionada com o casamento. E o terceiro aspecto é a minha responsabilidade social. 3 sugestões para que eu possa entender essa lei hoje. Aos solteiros, critérios. Aos casados, santidade, respeito, amor, deleite. E a toda a sociedade, a igreja precisa ter responsabilidade social. Você sabia que Santa Maria já foi considerado o lugar de maior índice de feminicídio no Distrito Federal? Estou falando do meu local, do local onde você está. Mulheres são violentadas, mulheres são mortas na esquina, no ponto do ônibus. Em 2020, cresceu o índice de feminicídio em todo o Brasil. E qual é a nossa responsabilidade social? É preciso ensinar ao homem cristão, é preciso ensinar o Bruno, é preciso ensinar o Arthur, os Arthurs, é preciso ensinar esse menininho pequeno, é preciso ensinar o Romário, é preciso ensinar o Eric, o Henrique, que o homem não bate em mulher. Homem não bate em mulher. Não levanta a mão. É preciso falar isso com lágrimas dentro da igreja. Porque, irmãos, pasme, há um alto índice de sobrejugo dentro das igrejas. As irmãs estão sofrendo caladas, apanhando caladas de homens que dizem serem crentes. É vergonha. Porque Yahvé proibiu isso do soldado. Não toque na prisioneira enquanto você tiver certeza que ela vai ser sua mulher. Leva-a para sua casa. Deixa ela chorar um mês. Tire a cabeleira dela. Troque as roupas dela. Mas não mexa com a prisioneira. E outra coisa, vai ser livre. Se você não quiser. Cristão não bate mulher. É preciso dizer que a responsabilidade social do cristão, ao ver um crime de feminicídio, pegue o seu celular, tire foto, filme o indivíduo, ligue para a polícia, denuncie o assassinato, a agressão, o sofrimento, porque cristão tem responsabilidade social. É preciso denunciar os órgãos competentes. Você precisa ter coragem. É preciso dizer para as irmãs cristãs, abra os olhos, minhas irmãs cristãs, que diante de um agressor, seja ele o seu vosso marido, você deve procurar os órgãos competentes por causa da sua integridade física. E principalmente dos seus filhos. O que nós estamos assistindo aí agora? Sangue inocente. Você, irmã, seu marido levantou a mão para você, vai lá na delegacia, dá um BO dele, tem a Lei Maria da Penha. Põe ele na cadeia. E se ele é crente, minha ovelha, chame aqui que eu vou reunir o conselho, vou dar um pau nele. Um bom pau, né? Que aqui a gente não vai agredir, a gente vai excluir logo. Casamento é lugar de harmonia, de amor, de liberdade. Não apanhem seus maridos, irmãos. Não sofram humilhações. Quantas mulheres estão sendo humilhadas e caladas e dentro de seus lares, sofrendo. A justiça, a lei que protege as mulheres.
Porque a responsabilidade social da igreja. A igreja é chamada para ser sal e luz da terra. Se nós estamos vivendo essa questão, é porque, diácono Paulo, a igreja está falhando, você está falhando em ensinar seus filhos homens, em procurar os órgãos competentes, em ser um protestante literalmente, com responsabilidade social. A gente tem que falar para essas crianças. O homem não faz isso. Irmã, você que vai namorar, se seu namorado começar com ciúmes ao extremo, possessivo ao extremo, abra os olhos. Ele não é seu dono, ele não é seu senhor, ele não te comprou, ele não é seu teu escravo. Ah, mas eu sou apaixonada. Cuidado. Critérios. Assim sendo, queridos, eu não posso terminar essa reflexão sem lembrar mais uma vez do padrão perfeito para o homem, que é Jesus, e para o padrão perfeito para a esposa, que é a igreja de Cristo. Não podemos esquecer o que está lá em 2 Coríntios 6, 14, 16. Abra aí rapidinho. 2 Coríntios 6, 14, 16. Vai lá. Olha o padrão. O que o texto nos ensina aí? 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Do 14 ao 16. A primeira coisa que esse texto nos ensina: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Veja, agora há uma série de perguntas. Primeiro, não pôr em julgo desigual com os incrédulos. Segundo, qual sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Terceiro, ou que comunhão dá a luz com as trevas? Nenhum. Quarto, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário e o Deus e os ídolos? Versículo 17. Por isso, circule essa palavra. Circule essa palavra. Às vezes você precisa retirar de alguns relacionamentos, viu? Por isso, retirai-vos do meio deles. Agressores, incrédulos, violentos. Você tem o direito, irmã, de retirar. Você, irmão, tem direito de retirar. É claro que existe aí vários conceitos que precisam serem observados num futuro relacionamento, mas a palavra diz: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, e sereis vosso pais, e vocês serais para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O seu casamento é um inferno, é uma escravidão. Por que será? Amados, minha última palavra nessa noite: cuidado. Cuide de seus olhos, porque eles podem serem enganosos.